Fala, Logos, tudo bem com você? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Sociedade do Açúcar, considerando uma rápida revisão sobre quais foram os grupos que estavam situados ali naquele período do Brasil Colônia, qual o papel que eles tiveram na construção desse período e como o Enem pode cobrar possíveis habilidades que vão aparecer ali dentro daquele eixo temático, tá bom? Então vamos começar aqui, relembrando um pouquinho o que é que a gente conversou, explicando, né, o funcionamento do engenho, entendendo qual era o papel de cada lugar, de cada grupo. A gente citou exatamente quais foram os grupos, né? Os senhores de engenho, os escravizados, os homens livres, que assumiam um papel de extrema importância para o funcionamento dessa sociedade. Pensando nisso, vamos responder uma questão de habilidade 9, para que a gente possa considerar de fato que existe uma relação muito clara nessa sociedade do açúcar, exatamente com o que ela se propõe, se chama, né? O produto que vai ser chamado de ouro branco. Olha o nível de importância do açúcar, tá? Então, nós temos aqui na habilidade 9 questões sobre economia, tudo bem? Vamos fazer aqui essa análise em relação a essa questão. Considerando o conceito do, sinaliza junto comigo aqui, tá? Antigo sistema colonial, o açúcar, produto que a gente está conversando aqui, foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de. Então a questão quer saber o motivo, tá? A finalidade pela qual o açúcar foi escolhido como parte principal desse projeto econômico de Portugal, tá? Vamos tentar entender já pelo texto. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas, um evento histórico aqui importante, hein? Séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Então, o açúcar, enquanto produto que a gente está levando em consideração, ele faz parte de uma realidade onde a sua procura foi aumentando consideravelmente. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Gente, é o nível de importância pensando justamente em algo chamado lucratividade, né? O foco real de Portugal ter investido nesse produto era o lucro, né? A possibilidade de ganhar dinheiro em cima disso. Então vamos lá. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de. A gente já tem aqui a resposta saltando aos nossos olhos, né? A letra A. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Inclusive, fazendo um contraponto de análise, é por isso que a escravidão vai demorar tanto para ser abolida no Brasil, porque era muito lucrativo. Ter escravizados naquele contexto, onde você tinha a produção efervescente desse produto e de outros que vão aparecer a nível do trabalho ser por uma mão de obra barata, é que vai justificar o fato da escravidão ter demorado tanto para ser abolida no Brasil. A letra B fala sobre uma espécie de aliança entre os árabes e os portugueses. Essa aliança pode até ter ocorrido, mas nesse ponto aqui não é um motivo que levou Portugal a pensar no açúcar. A letra C, a mão de obra necessária para o cultivo seria insuficiente? Não, né? Porque ainda que tivesse uma mão de obra, ah, vamos pensar que fosse escassa, né? O cultivo ele seria feito de outra forma, arrumariam outros caminhos, justamente porque era lucrativo, então dariam um jeito. A letra D, as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. E não, né, gente? Aqui seria um escárnio marcar essa alternativa. Estamos considerando que o comércio entre Portugal e África, né, pensando Europa e o continente africano, ele foi facilitado. E a gente sabe que o projeto foi de dominação, foi de invasão. Letra E. Os nativos da América dominariam a técnica de cultivo semelhante. Não era essa a proposta, né? Dada que a relação entre Portugal e os escravizados foi de domínio, foi de exploração. Tudo bem? Tranquilo? Pegou de onde parte exatamente a importância da sociedade do açúcar? Vamos agora para conceitos importantes que podem aparecer no Enem. Quero que você utilize flashcards.
Utilize seu caderno de erros, caderno de conceitos, para que você possa chegar bem na prova. O primeiro conceito, o primeiro ponto a ser considerado é o que foi de fato o ciclo do açúcar. E desde a primeira aula, deixamos claro que estamos falando sobre um período onde a produção e a exportação do açúcar molda toda a sociedade brasileira. Estamos falando de um período onde o Brasil, enquanto colônia, ele serve a metrópole portuguesa, tá? E se torna o principal produtor do que a gente vai entender como commodity, né? Como algo chamado matéria-prima. Tudo bem? Essa é a relação de subversiência ou subserviência, tá? Que vamos ter o Brasil para com Portugal, tá bom? Temos aqui o que seria um outro aspecto, um outro tópico, os engenhos. Os engenhos que a gente viu na última aula, né? Eles fazem parte de toda uma estrutura de produção, onde você vai ter um trabalho que é necessariamente escravo, tá? Mas que vai fazer com que toda a organização desse trabalho sirva a esses senhores de engenho, a esses grupos que são dominantes nesse período. Tudo bem? E aqui, talvez o conceito mais importante depois destes, o mercantilismo. Todas as vezes que você encontrar questões de habilidade 9, que vai pensar o cenário econômico, o mercantilismo precisa estar dentro da sua compreensão na leitura da habilidade. Por quê? Porque nesse momento, este país, que ainda é uma colônia, é dependente de Portugal. E todo o projeto das colônias é para beneficiar a metrópole. Então, existe aqui o que a gente vai entender como o pacto colonial. O que é que foi o pacto colonial, professor? O pacto colonial é justamente o acordo comercial onde existe uma balança que ela é favorável à metrópole. A metrópole vai se beneficiar do que seriam essas matérias-primas, do trabalho dos escravizados e, por sua vez, as colônias vão comprar os produtos dessas matérias-primas de maneira em que tudo sempre seja mais benéfico para a metrópole, desde o gasto zero com a produção, com o que seria o lucro máximo desses grupos comprando esses materiais. E aqui nós temos o conceito de auge, dando muito mais uma espécie de estopim do ciclo do açúcar, né? Quando ele inicia justamente com o fato dessas altas procuras, e você vai ter a intensificação do trabalho escravo, justamente porque ele vai gerar muito lucro, né? Interagindo com a Holanda. Bem importante considerar o papel da Holanda aqui, tá, gente? Professor, o que é que a Holanda fazia nesse contexto? A Holanda, ela trabalhava com refinarias. O açúcar, ele, enquanto parte da matéria-prima que é a cana, ele era enviado para a Holanda, que deixava ele cristalino, que deixava ele pronto para uso, tá? Então existia uma aliança aí entre Portugal e Holanda, que depois foi afetada pela Inglaterra, é assunto para outra hora. E ela chega ao fim, tendo aqui um ponto chamado declínio, onde o ciclo do açúcar vai ser impedido por conta da concorrência internacional. Vamos explorar tanto, os portugueses pensaram, né? Ao ponto de gerar muito lucro. De fato, isso aconteceu, mas ao mesmo tempo, você tem aqui novos ciclos econômicos surgindo. O ouro, por exemplo, é o próximo, posteriormente do café. E o declínio se dá justamente pela exploração, né, gente? Vai ser explorado tanto o trabalho como a terra em si, gerando o que a gente considera como uma crise dentro desse processo. Tudo bem? Agora eu quero trazer mais uma questão. Vamos acabar essa aula respondendo uma questão que não necessariamente fala sobre o ciclo do açúcar, mas traz o trabalho, e é muito importante considerar que quando a gente pensa ciclo do açúcar, né, a gente pensa só relações econômicas. De fato, faz muito sentido. Mas agora nós temos a combinação de tecnologia e trabalho, tá? Como que a vida do trabalhador foi afetada pela tecnologia? É isso que propõe a habilidade 16, competência 4, que fala sobre sociedade e tecnologia, e que faz muito sentido pensar que aqui nós temos um item que vai fazer essa análise de como que esse trabalhador ele também teve sua vida afetada ao longo do tempo, tá? Então vamos checar aqui. Na perspectiva apresentada no texto,
as melhorias das condições de vida do trabalhador são explicadas pelo ou pela. Então, quais foram as razões que fizeram com que a vida desse trabalhador fosse melhorada ao longo do tempo? Vamos pensar. Há 15 anos, a média de cana cortada era de 6 toneladas por trabalhador por dia. Logicamente, estamos relacionando ao trabalho escravo, tá? Hoje, os trabalhadores cortam 10 toneladas, tá? Intensificou-se o ritmo da jornada de trabalho para que o trabalhador seja competitivo. E aqui, você pode perceber aqui no texto, tá? Esses 15 anos, logicamente, não está ligado ao período da escravidão, mas uma herança, né, ao nível de esforço e trabalho que eram feitos nessas lavouras. Já estamos pensando num trabalho análogo à escravidão, tá? Continuando. A referência dele passou a ser a máquina. Essa mudança envolve tecnologia, tá? As usinas, para terem um trabalhador com esse perfil, não podem tratar-lhes como os migrantes de antigamente. Olha o trabalho análogo à escravidão aparecendo de novo. Ele precisa ter uma comida especial. Por isso que a vida dele foi melhorando, né? Porque esse teor competitivo, ele influenciou essa mudança. Então melhorou o padrão de alimentação, precisa de um descanso especial e por isso os alojamentos foram melhorados. Gente, qual foi o interesse da melhora, hein? Qual foi o interesse das transformações ocorridas com esse trabalhador? É isso que o comando está perguntando. Vamos lá. São explicadas pela distribuição equitativa de terras. Qual é a relação, gente, de uma possível reforma agrária aqui, tá? Diante desse cenário? Zero, né? Zero relação com a possível reforma agrária. Isso nem entra em debate. Letra B. Com o incremento da oferta de emprego. É um tanto subjetivo, né? Melhorou porque precisava de emprego? Letra C. A demanda de elevada qualificação, muito menos. A gente ainda sabe que esse é um cenário agrícola onde o trabalho informal de trabalhadores sem carteira assinada é uma realidade comum, tá? Então não foi porque havia uma elevada qualificação. Ou será, segundo a letra D, que foi pela exigência crescente de produtividade? Lógico, foi exatamente por isso. Melhoraram a vida desses trabalhadores justamente porque essas usinas queriam mais. Elas queriam, ó, um trabalhador com um perfil competitivo. Então não podiam tratá-los como se tratavam os escravizados à época. A letra E, aperfeiçoamento do marco normativo. Em nenhum momento nós temos leis, tá? Então a ausência de leis permite com que a gente descarte essa letra E. Tudo bem, fera? De boas? Tranquilo? Agora você está pronto para responder qualquer questão sobre a Sociedade do Açúcar. Até a próxima aula.